Paz do Senhor Jesus a todos que nos ouvem. É uma alegria poder estar aqui com você para poder trazer a palavra de Deus ao seu coração e também poder orar com você nesse momento, né? E eu sou o pastor Gladson da Ipuberapong e quero meditar com você na palavra de Deus em um texto que se encontra lá em Isaías, no capítulo 64, versículo 4, que vai estar escrito assim: porque desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E esse é um texto maravilhoso da palavra de Deus, que vem para reforçar a nossa fé, reforçar a nossa esperança em Deus, porque mesmo quando a gente imagina que tudo está parado, que muitas vezes tudo está indo contra aquilo que nós pensamos, almejamos e até estamos orando nesse sentido, a Bíblia nos mostra que Deus, ele está trabalhando por nós. Deus, ele tem agido de uma maneira poderosa para que eu e você sejamos ricamente abençoados, possamos vencer as lutas, as guerras, as batalhas que estamos enfrentando e vamos enfrentar isso dia a dia. E Deus, ele tem cuidado de você, tem cuidado de nós de uma maneira especial. Então, para você que está comigo aqui nesse momento, eu quero dizer para você, descansa no Senhor, né? O versículo diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam, né? Por aqueles que descansam, por aqueles que entregam, né, a sua vida, os seus problemas, as suas necessidades. Ele está trabalhando. Por mais que para você pareça que nada está acontecendo, por mais que para você pareça que nada do que você talvez tenha orado parece que não tem mudado, Deus, ele tem preparado grandes coisas. Deus, ele tem preparado um ambiente, um cenário para que você possa viver não somente aquilo que você gostaria, mas como a Bíblia mesmo nos diz, ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, nesse momento eu queria que você, onde você estiver, fechasse seus olhos e falasse com ele, né, e entregasse tudo que talvez esses dias, esse momento, talvez tenha afligido o seu coração. E falar: Senhor, por mais que eu não veja, o Senhor está trabalhando. E a partir de então eu quero entregar, eu quero esperar, né? Eu quero esperar no Senhor. Lá no livro de Salmos, no capítulo 37, versículo 5, diz que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele tudo fará. Então, eu te convido neste momento a você entregar, descansar e esperar, que eu tenho certeza você vai ver o trabalhar de Deus, você vai começar a perceber o agir de Deus na sua vida. E às vezes a gente fica imaginando que Deus só trabalha em coisas grandes. Não, Deus, ele trabalha nos detalhes. Deus, ele trabalha nas coisas mais simples que às vezes a gente acha que é tão significante para nós. Mas Deus está preparando um cenário, Deus está preparando um momento, um ambiente onde ele vai agir de maneira poderosa e você vai ver o quanto ele te ama, o quanto ele tem trabalhado, o quanto ele acredita, ele investe em você para que você possa, neste tempo, viver as promessas e o propósito dele na sua vida. Quero orar com você nesse momento, né? Se você puder, onde ouve esse áudio, fechar os seus olhos
e elevar o seu pensamento ao Senhor e confiar, esperar que Ele tem trabalhado contigo, tem trabalhado por você e pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, quero te agradecer, Senhor Jesus, por essa oportunidade, Deus, de estar aqui na sua presença. E quero, Deus, também agradecer ao Senhor por o Senhor estar trabalhando, Senhor Jesus, por mim. O Senhor está trabalhando pela minha família, o Senhor está trabalhando, Senhor Jesus, pela minha casa. E eu creio também, Senhor Jesus, que o Senhor está trabalhando na vida desse irmão, dessa irmã. Ó Deus, que agora talvez tenha estado tão atribulada, tão desesperada por alguma situação que ele está enfrentando. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil em meio a essa pandemia, em meio a essas crises que o nosso país, o nosso estado, Deus está enfrentando. E às vezes nós ficamos tentando dar o nosso jeito, procurar os nossos meios, mas a tua palavra, ela nos diz que o Senhor está trabalhando por aqueles que esperam no Senhor. O Senhor está trabalhando por aqueles que têm confiado no Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Jesus. Porque por mais que nós não estamos vendo, e muitas vezes não estamos vendo porque estamos tão focados, ó Deus, no problema, estamos tão focados em tentando resolver situações, que muitas vezes não conseguimos enxergar o teu trabalhar e o teu agir. Senhor, nos perdoa. Perdoa, meu Pai, essa vida. Mas que a partir de então, Senhor, nós possamos buscar entender do Senhor, buscar entender o mover e o agir do Senhor em nossas vidas. Porque o nosso tempo, o meu tempo, meu Deus, não é o tempo do Senhor. A maneira que eu imagino, a maneira que eu planejo as coisas, não é a maneira que o Senhor tem para mim. Porque, como mesmo a tua palavra diz, que os planos do Senhor são maiores do que os meus, que os caminhos do Senhor são mais altos do que os meus. Ó Deus, obrigado por isso, Senhor. E eu venho orar ao Senhor por essas vidas, por esses irmãos que fazem parte desse grupo de oração, por esses irmãos que vai ouvir esse áudio por algum meio, vai ver esse vídeo por algum meio, que o Senhor Jesus possa estender as suas mãos de poder sobre ele, para que ele possa confiar e entregar, porque é assim, Senhor Jesus, que nós vemos na palavra do Senhor. Enquanto homens e mulheres tentaram fazer do seu jeito, não fluiu, não andou. Mas quando eles entregaram e descansaram, porque o Senhor não estava lá no céu de braços cruzados, o Senhor estava trabalhando. O Senhor estava movendo uma situação ali, uma situação aqui. E assim o Senhor agiu, o Senhor moveu e fez grandes milagres. Eu creio que na vida desse irmão, na vida dessa irmã, dessa pessoa que talvez se sente aprisionado, que se sente numa situação tão difícil e talvez tenha já procurou, na verdade, todos os meios e não se encontra. Nesse momento, Senhor, eu oro, ó Deus, e peço ao Senhor que traga sobre ele o descanso, traga sobre ele a esperança, em meio, talvez, a situação de caos, talvez em meio a uma situação tão difícil que já disseram para ele, para ela que não tem jeito. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento eu peço ao Senhor que traga a esperança novamente. Que a partir de então ele não espere em pessoas, que ele não espere em coisas, mas que ele, a partir desse momento, ele comece a esperar no Senhor. Ele comece a confiar no Senhor e entregar isso que tenta envolver a vida dele, que ele está passando, para que ele possa sim ver o trabalhar do Senhor. Ó Deus, eu creio em Ti. Temos vivido dias, meu Pai, onde o Senhor tem se manifestado de uma maneira gloriosa. Nós temos vivido dias onde o Senhor tem se manifestado de uma maneira poderosa em nossas vidas. Somos gratos, somos, ó Pai, maravilhados por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E em nome do Senhor Jesus eu oro por essas vidas, por esses irmãos, ó Deus. Lembramos, ó Pai, do nosso país, lembramos, ó Pai, da nossa cidade. Senhor Jesus, por tudo isso que tem acontecido, meu Pai, que o Senhor venha agir de uma maneira poderosa.
porque nós sabemos que nada, ó Deus, nada está fora do controle das suas mãos. Nada, meu Pai, está acontecendo, o Senhor está com os olhos fechados, não. Ó Deus, nós cremos que o Senhor está, ó Deus, controlando toda a situação. Ó Deus, controlando de tal maneira que o Senhor possa encontrar corações, pessoas, vidas que estejam dispostas a esperar, a confiar e a depender do Senhor. Ó Senhor Jesus, eu oro, Senhor Jesus, por essas vidas. Eu oro, Senhor Jesus, por esse país. Senhor Jesus, toma na tua presença cada um dos nossos governantes, cada um, meu Pai, dos nossos líderes, cada um, Jesus, dos ministros, daqueles que têm algum tipo de função, de cargo no governo. Senhor Jesus, independente de partido A ou B, a tua palavra nos ensina a orar, a clamar, ó Deus, por esses homens que estão lá sob autoridade. Meu Deus, para que o Senhor traga, ó Deus, uma restauração, para que o Senhor traga, Senhor Jesus, paz, para que o Senhor traga, ó Deus, um tempo de refrigério, um tempo onde o povo, Senhor Jesus, possa ter condições de adorar o Senhor. Meu Deus, eu lembro por esses que, devido a esse vírus, Senhor Jesus, estão, ó Deus, acamados, estão, meu Pai, dependendo, Senhor Jesus, de remédios, estão dependendo, meu Pai, de algo tão simples, porque o Senhor fez, que é o oxigênio, Senhor. Ó Deus, eu clamo ao Senhor por aquele estado de Manaus, ó Deus, por outros estados que estão também passando por necessidades. Deus, que o Senhor venha trazer a tua intervenção sobre essas vidas, ó Deus, de maneira que, ó Deus, o seu nome, Pai, venha ser glorificado. O seu nome, Deus, venha ser, ó Deus, exaltado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que trabalha, o Senhor é um Deus que, ó Deus, opera, o Senhor é um Deus que age em favor daqueles que nele, naqueles que no Senhor esperam, meu Pai. E em nome do Senhor Jesus, eu venho, meu Pai, apresentar todas essas vidas, sabendo e crendo que o Senhor já está operando, ó Deus, em cada lar, em cada vida, em cada coração. E que para esses, meu Pai, que esteve até agora, até nesse momento conosco, ó Deus, que o Senhor derrame de uma maneira poderosa a sua bênção, a sua graça, a sua presença, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmão? Irmã, que o Senhor te abençoe de uma maneira gloriosa. Receba essa oração, receba essa palavra e creia. Deus está trabalhando por você. Ele não deixou de trabalhar, Ele não te esqueceu. Pelo contrário, Ele ainda continua trabalhando para que você possa ser grandemente abençoado e que você possa viver os planos, os propósitos dele aqui nessa terra. E muito mais do que isso, Ele tem trabalhado, Ele investiu tudo, inclusive a sua própria vida, para que você pudesse um dia, para que nós possamos um dia estar naquele lugar. Como diz lá em João, Evangelho de João, no capítulo 14, que Ele foi preparar para nós uma morada, uma casa. E que quando isso estiver pronto, Ele vai voltar para que nós venhamos estar com Ele. Ele está trabalhando, Ele está construindo. E o nosso coração precisa estar esperando nele, aguardando nele, porque Ele um dia vai voltar para nos buscar, para estarmos juntos dele, para a glória e honra do nome do Senhor. Que Deus te abençoe, fique na santa paz, em nome do Senhor Jesus.